Então, só para quem já entrou, quero avisar que eu estou testando este recurso aqui do Twitter, que eu vi faz um tempo, para um possível podcast que eu estou discutindo aí com a minha equipe aqui, que teria como centro o Projeto Ânimos, né? É a primeira vez que eu uso o recurso, só que é um teste, então eu também estou aprendendo a usar a ferramenta. Mas, até agora eu estou achando bem interessante. Já tinha usado algumas vezes para ouvir algumas coisas que estão sendo feitas por outras pessoas, sobretudo em inglês. Pela primeira vez, estou tentando usar. Então vou convidar aqui um de vocês, vou tentar convidar aqui e vamos ver o que sai desse teste. Vou convidar então aqui a Miss Maple, que eu sei que é aluna do Projeto Ânimos. Seja bem-vinda, Miss Maple. Não apareceu? Apareceu o convite, Miss Maple? Oi. Você aqui ainda está como ouvinte. Você tem que aceitar o convite. Tá aparecendo o convite como pendente aqui. Então vou falando um pouquinho sobre o que é o Projeto Ânimos, enquanto a Miss Maple tenta achar aí o convite que eu mandei para ela. Que é o Projeto Ânimos. Se vocês entrarem lá na página do Projeto Ânimos, tem uns textos muito estranhos lá. Porque eu fiz a proposta meio sem saber o que eu ia fazer, na verdade. Eu tinha uma ideia vaga, mas achei bem difícil assim explicar o que é que eu estava querendo fazer. E na realidade o Projeto Ânimos é um lugar onde eu falo de um montão de coisas. Tem filosofia, começou com literatura, né? Começou com Orgulho e Preconceito. A Miss Maple conseguiu achar o convite. Seja bem-vinda, Miss Maple. Vou testar aqui, ver se tá aparecendo a minha voz aí pra você. Tá bom. Vou aumentar um pouquinho aqui. E aí, Miss Maple, o que você acha que é o Projeto Ânimos? Eu tô tentando explicar, mas eu não sou muito bom nisso. Então, o que você acha que é o Projeto Ânimos? Fala aí. Uma espécie de loucura controlada, uma válvula de escape. Deixa que vai dar essa. Vou lá pra... Pronto. Agora eu acho que tá funcionando. E aí? Agora tá funcionando? Tá funcionando, estamos te ouvindo. Pode falar. Pois é. Então, é um tipo de iniciativa mais aberta, né? Em que muitos assuntos podem ser tratados de uma maneira mais informal. E é um jeito também de trazer novos assuntos, novas referências que dentro de um modelo, que é esse modelo tradicional que a gente tem visto aí de cursos online, não seria viável. E agora, por meio desse projeto aí, muitos assuntos podem ser tratados e muitas vezes isso abre novas perspectivas. Então, como eu falei inicialmente, uma loucura controlada, uma loucura com propósito. Bem pouco controlada, na minha opinião.
E aí, Miss Maple, tem algum assunto do qual você gostaria de falar? Você que está acompanhando aí as aulas do Animus, tem alguma coisa que te interessa especialmente? Então, na verdade, tem um assunto que eu queria antecipar. Eu também estou tentando entender direito como é que funciona esse aplicativo aqui do Twitter. Ele fica. Não sei se você está me ouvindo ou não. Tá, peraí. Melhorou bastante a sua voz agora. Melhorou? E a sua, para mim, aqui Melhorou muito. desapareceu. Peraí. Ah, oi, oi, oi. Estamos aqui. Tá. Por algum motivo tá dando vários erros aqui de som, de mídia. Faz parte. A gente é analfabeto digital, tem que aprender na prática. Tá bom. E a Miss Maple cancelou o papel dela de oradora, então eu vou chamar um outro ouvinte aqui. Acho que ela caiu do programa. Vou chamar um outro ouvinte aqui. Deixa eu ver quem que eu vou chamar. Vou chamar o Tabelião Saturnino. Tabelião, quer entrar? Liga teu microfone aí. Vou te chamar. Tabelião, te mandei um convite. Verifica aí se você consegue encontrar o convite e vem conversar com a gente. Para quem entrou depois, vou avisar de novo. Estou testando esse recurso do Twitter pela primeira vez, na esperança de repente, criar um podcast para o Projeto Animus, usando esse recurso aqui. Me parece um recurso bem interessante, sobretudo porque ele parece muito com um rádio de verdade, né? Diferentemente de outros lugares como o YouTube, em que a gente tem que meio que forçar um rádio, né? A gente tem que usar bloquear o vídeo, por exemplo, né? Porque o YouTube foi feito para vídeos. Esse aqui parece mais um rádio de verdade. E eu tô pensando em fazer uma coisa mais informal e essa coisa de vídeo da gente ter que arrumar cenário e aparecer o rosto da gente e tal, parece que bloqueia um pouco a comunicação. Então, resolvi testar esse recurso aqui. Então, isso é um teste. A Miss Maple voltou, o tabelião ainda não aceitou meu convite. Vou convidar você de novo, Miss Maple. Tá convidado. Seja bem-vinda de volta. Oi. Oi, tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Estamos te ouvindo. Tá, acho que agora resolveu. O problema é que o meu fone tava dando conflito aqui com o aplicativo. Pois é, então já não sei mais do que você tava falando porque eu não tava ouvindo, mas atualiza aí. Vamos voltar pro que tava falando antes. Sim. Eu tava justamente querendo antecipar aqui um pouco, né? Porque como eu faço parte aí da equipe, eu sei que eu fiz uma piada esses dias aí atrás, porque você fez uns tweets sobre princesas da Disney. Acho que foi um tweet sobre Pequena Sereia. E aí eu fiz uma piada falando, bom, daqui a pouco a gente inaugura o módulo princesas lá no anime. E aí a Sim. piada vai se concretizar aí, a gente está prestes a inaugurar um módulo novo justamente sobre fantasia e Agora não são mais modos, né? Corrigindo aí a sua terminologia.
Agora nós não temos mais módulos no Animus, agora nós temos categorias, o que significa que a qualquer momento eu posso sair de uma categoria, dar algumas aulas em outra e depois voltar para aquela categoria de novo. Eu posso circular entre as categorias. Nós não temos mais uma sequência, né, restrita de aulas com o mesmo tema. A gente pode oscilar entre vários temas, alternar entre vários temas. Agora, pode continuar. Isso, e isso criou uma mobilidade muito maior para o projeto, né? Uma dinâmica muito mais eficiente, porque os temas, os assuntos podem ser trocados, né? Não sei se o pessoal aí acompanha a plataforma lá do Projeto Ânimos, mas quem acompanha sabe que agora o que está sendo discutido lá, as mini aulas, né, são sobre o Myers-Briggs, que é um esquema de teste de classificação de personalidade, e agora a gente já vai poder trocar o assunto, vai inaugurar essa nova categoria, que é sobre fantasia, e justamente o que vai vir, né, os temas que vão vir são sobre essas histórias de contos de fadas e histórias folclóricas, bem interessante. Eu ainda não assisti todas as aulas que foram gravadas, mas é um assunto muito interessante. E, e assim, não deixa de ser chocante, né, para os seus alunos. Eu vi esses dias também alguém comentando lá em resposta a um tweet que você fez, falando, nossa, um professor entra em contato contigo porque você era um professor de estudos clássicos. E agora é um pouco surpreendente vê-lo falando de assuntos muito modernos e totalmente fora, né, dessa perspectiva dos estudos clássicos, que é visto como uma coisa muito austera, assuntos muito sérios, muito graves. Então, eu queria te perguntar, assim, qual é, qual é a relevância de se discutir e mesmo de se estudar temas folclóricos, contos de fadas, histórias de princesas. Para você, que é um professor que também dá essa perspectiva de estudos clássicos, né? Por que você está trazendo isso aí para os seus alunos? Em primeiro lugar, uma coisa que precisa ser dita é que existe uma aura de seriedade em torno sei lá, do meu trabalho e de quem eu sou, que não corresponde totalmente à verdade. Eu nunca fui essa pessoa assim super clássica como alguns querem, né? Eu defendi algumas coisas, sim, que vão nesse sentido, né? A gente tem que saber defender a tradição e tem que saber defender o que se fez no passado e tem que saber defender alguns esquemas rígidos quando eles são necessários. Mas eu, como pessoa, nunca fui essa imagem, sei lá, de um tipo de parnasianismo que alguns quiseram fazer de mim, né? Fizeram porque quiseram, eu nunca fui isso aí. Essa associação com a palavra clássico, né, dá a entender muita coisa que não é verdade, né? Eu, por exemplo, sou um fã de poesia moderna, tem alguns poetas modernos dos quais eu gosto muito. Não, não sou, né, se eu fosse a pessoa que alguns imaginam que eu sou, um dos meus poetas favoritos seria o Olavo Bilac, né? Seria uma coisa assim, eu seria uma pessoa desse tipo. Não sou. Em segundo lugar, a relevância dessas coisas, relevância em que sentido, né? Tem relevância social, relevância política, né? Relevância espiritual. Quando eu fui dizer sobre o que era o projeto Ânimos, eu usei uma terminologia um pouco mais assim pro lado de psicologia, de desenvolvimento pessoal,
e um pouco beirando o espiritual, porque me parece que é o que explica melhor a relevância desses temas. Contos de fadas, né? Inclusive quando são sobre princesas, eles têm uma relevância psicológica muito grande. E psicológica não no sentido científico, como se eles fossem relevantes para o estudo da psicologia, que é uma ideia que alguns têm, mas no sentido mais importante do que esse, que é o sentido do desenvolvimento psicológico no conflito do homem com a realidade, nos conflitos existenciais do homem. Os contos de fadas, eles estão relacionados intimamente com isso. Todo conto de fadas, ele coloca uma questão existencial, né? E os contos de fadas desenvolvem uma linguagem em que você pode discutir essas questões existenciais, não só para crianças, tá? Porque existe hoje uma ideia de que contos de fadas são para crianças. E isso não é totalmente verdadeiro, né? Eles foram transformados em coisas de criança. Mas originalmente os contos de fadas fazem parte do folclore, fazem parte daquelas coisas que são discutidas por todos os indivíduos e sobretudo os adultos. Inclusive muitos adultos certamente acreditavam em elementos de contos de fadas como se fossem a realidade nua e crua, né? Assim como hoje, se você for para alguns lugares, as pessoas acreditam em lobisomem, né? Eu mesmo conheci um lobisomem, não sei se você sabe disso. Mas eu conheci um lobisomem, todo mundo dizia que ele era lobisomem, inclusive falavam na cara dele. Falavam na cara dele, falavam, ó, todo mundo aqui sabe que você é lobisomem. E ele não dizia nada. Ele ficava quieto. Vai ver, ele era mesmo. Sim. É. Então, o folclore muitas vezes é coisa de adulto, não é coisa só de criança, não. E os contos de fadas fazem parte do folclore, derivam do folclore em última instância, né? Sim, inclusive, né, nós que somos aí da geração Y, que já crescemos dentro dessa cultura dos contos de fada como coisas muito infantilizadas, e a gente teve contato com isso por meio dos desenhos da Disney e daquelas pequenas coleções, né, de livros que trazem a narrativa do conto de fadas. A gente sente um certo impacto quando, por exemplo, agora viramos pais e mães e tivemos contato com as histórias originais. Então, você vai lá pegar as histórias dos irmãos Grimm, todo mundo aqui, pelo menos no nosso meio, né, tem acesso a essas histórias, vai pegar as histórias narrativas, até mesmo ali dos livros coloridos e tudo, e você vê que as histórias originais, elas eram muito mais sérias, muito mais dramáticas e às vezes até mesmo escandalosas, com um nível digamos assim, de conversa moral ali, os temas que estão sendo tratados altos, e você consegue ver isso, porque a narrativa é uma narrativa mais brutal até certo ponto. E como que a gente tem esse estranhamento, né? Porque, bom, era essa coisa aqui toda infantil, mas não, a origem disso é um. Nossa, pega qualquer novela de adulto, filme de Hollywood, e bota no chinelo. O nível de drama que tem em todas essas histórias, quando você vê ela sendo mais raiz, assim, mais original. Então, por ali você vê que não era exatamente uma coisa infantil, e tinha aquela narrativa estava muito mais carregada até algum tempo atrás, né? Essas histórias são contadas, as histórias são contadas popularmente e algumas vezes são contadas para criança, né? No caso da Chapeuzinho Vermelho, a gente vê que tem um auditório infantil em mente, mas mesmo nesses casos, existem vários elementos na história que não são infantis e podem muito bem ter sido tirados, inclusive de coisas que efetivamente
aconteceram e foram processadas de alguma forma simbólica pela comunidade, né? E essas histórias saem de lugares muito profundos, elas não saem assim da imaginação instantânea de uma pessoa que quer contar uma historinha para a criança dormir, né? Sim, então isso aí era um elemento que eu queria trazer, porque conforme eu vou vendo você estudar, porque eu sei que você estuda esse assunto já há algum tempo, apesar de só estar falando disso em público agora, né? É um assunto recorrente na sua biografia, e, e assim, como as pessoas encaram normalmente essas histórias como se elas fossem narrativas. Então, assim, são histórias ou são historinhas. E na verdade, tem a narrativa ali, a narrativa precisa acontecer para que a história seja contada, digamos assim, é a roupa, né, da história, mas por dentro dessa roupa tem uma carga simbólica muito grande, inclusive, e isso vai ser trazido aí nessas próximas aulas que vão ser publicadas no Ânimos, que é justamente como que em narrativas diversas você tem o mesmo símbolo reaparecendo e sendo colocado, né, enfocado ali por meio da narrativa por vários ângulos. Então você tem o mesmo símbolo se manifestando em ângulos diferentes. E como que isso é interessante e importante, porque até onde eu consigo ver, essas histórias de contos de fadas e histórias folclóricas é um dos poucos lugares na nossa cultura em que a gente tem acesso tão direto a esses símbolos. É tão fácil chegar no símbolo, né? Isso aí é bem interessante também. Essa parte simbólica que existe nessas histórias e que muitas vezes a gente não tem nem consciência de que isso está ali, que está acontecendo. Sim, para começo de conversa, né? Falei da Chapeuzinho Vermelho. Na Chapeuzinho Vermelho você tem o personagem muito preponderante ali, que é o lobo, né? O simbolismo do lobo, né? O lobo gigante dentro de uma floresta comendo criança é um negócio assim absolutamente impactante e não saiu de qualquer lugar, saiu de uma experiência comunitária bastante verdadeira, na verdade, né? E às vezes até literal. O lobo realmente era uma fonte de terror e com certeza causou muito prejuízo. É parecido com o leão na Grécia arcaica, né? A gente sabe que havia leões na Grécia muito tempo atrás, e quando você vê a mitologia grega, os leões aparecem com um impacto simbólico muito eficiente, e não é à toa, porque efetivamente os leões comiam gente. Então eles se tornaram símbolos parecidos com o lobo da Chapeuzinho Vermelho. E daí surgiu, por exemplo, o leão de Nemeia, né? Que era um leão monstruoso e invulnerável, que precisou de um semideus para derrotá-lo, né? E o lobo da Chapeuzinho Vermelho não é muito diferente do leão de Nemeia, ele é também uma figura simbólica que surgiu de uma experiência comunitária real e que a partir dali representa uma imagem do mal, que é uma imagem assim bastante impactante, porque além de ser grande, muito forte e violento, agressivo, ele também é esperto, o que aliás é uma característica dos lobos, né? Eles são muito espertos, eles são caçadores eficientes, então eles sabem emboscar, por exemplo, né? E daí o lobo adquiriu uma qualidade quase diabólica ali na história da Chapeuzinho Vermelho. Ele efetivamente ele sabe se fingir. Uma versão aqui que a gente toca para as crianças, inclusive, né? A versão do disquinho, que foi feito por um pessoal genial. Inclusive o lobo, ele diz que ele é um anjo, né? Ele é o anjo da floresta. Então, quer dizer, ele efetivamente se transfigura em anjo de luz. Ele é o diabo em pessoa, praticamente. Uhum. Então, o lobo tem uma importância muito maior do que a história do Chapeuzinho Vermelho. Ele é um símbolo muito mais amplo
do que aquela narrativazinha ali, do que a moralzinha de não falar com estranhos, a qual algumas vezes as pessoas reduzem a história do Chapeuzinho Vermelho como se não houvesse mais nada, né? Sim, Mas a história do Chapeuzinho Vermelho não é uma fábula, ela é um conto de fadas. Ela tem uma moral? Tem. Mas não se reduz de forma alguma àquela moral. Aquela moral é apenas um elemento da história, né? sim. Inclusive, tem uma palestra sua que está no seu canal do YouTube, em que a palestra é imaginário, literatura, enfim, quem procurar lá no canal do YouTube encontra, e em que você descreve isso, né, o lobo mau como o símbolo do mal, e onde toda a caracterização dele vai trazer esse simbolismo e vai dar para a criança que está ouvindo, ou para o adulto que está ouvindo, vamos supor, um adulto que veio da China e está ouvindo essa história pela primeira vez na vida, vai dar a ele de uma maneira condensada aquilo que o Olavo falava, né, a matriz de intelecções. Você vai dar um símbolo em que ele vai conseguir, de maneira condensada, quase que ter a experiência do mal, do jeito como o mal pode se manifestar, uma das formas do mal se manifestar na realidade, e como que isso é interessante, porque a gente realmente não presta muita atenção nisso, mas mesmo a gente não prestando, mesmo a gente não conscientizando, e é claro, a criança não vai conscientizar, né? Na própria lei você fala isso. Olha, a criança não vai ter consciência de tudo, na palestra você descreve, né? Todo o caminho ali, a estrutura simbólica e como que aquilo entra na cabeça da pessoa. Mas mesmo que a criança não tenha essa consciência, mesmo que o adulto não tenha essa consciência, aquilo vai entrar, porque a narrativa simbólica, ela quase que se impõe, né? É quase uma impressão que ela deixa na sua imaginação. Ela vai lá e imprime, e depois você se vira para lidar com aquilo que foi impresso ali na sua imaginação. Então, como que e eu te perguntei, né, a relevância de se fazer uma análise, fazer um estudo sobre esse tipo de história, mas uma das coisas que me parecem assim, que justificam a gente prestar atenção nisso é justamente o potencial que essas histórias têm de formação do imaginário. E essas narrativas estão dentro das nossas cabeças. A gente ouviu essas histórias e a gente usa essas histórias para fazer um mapa mental, assim, um mapa imaginal da, de como é que funciona a realidade, tendo consciência disso ou não. Então, isso é bem interessante. É preciso dizer que é, essa linguagem simbólica do folclore, ela, ela é eficiente como linguagem, porque tem justamente esse poder evocativo é, imediato, né? Assim, a gente vê a figura do lobo e a gente mais sente do que entende o que ele significa, né? Então ela tem um poder como linguagem, né? É um poder muito grande. E, além disso, ela transmite um conhecimento, digamos assim, que frequentemente é um conhecimento de alguma importância. Se, se a gente entender literalmente o folclore, é um conjunto de bobagens, né? Se você pensa num Saci Pererê ou num lobisomem como uma coisa real, é um conjunto de bobagens, não vale absolutamente nada. É quase que uma brincadeira de mau gosto. Mas se você pensar no folclore como uma linguagem, como uma maneira de estruturar simbolicamente algum tipo de conhecimento que a comunidade recebeu e julgou importante e precisou processar de alguma forma, o folclore se torna uma fonte de informações bastante relevantes. Alguns usam o folclore para fazer estudos antropológicos, para tentar descobrir como foi o relacionamento de raças diferentes quando elas se encontraram, né?
numa dessas aulas do Animus, eu discuti os elfos da mitologia anglo-saxã e nórdica, e como que os elfos e as fadas podem estar relacionados com um contato primitivo entre povos invasores e povos aborígenes. Quer dizer, os elfos podem ser uma representação de povos aborígenes que habitavam a Irlanda, a Escócia, a Inglaterra, e que tinham algumas características que os elfos efetivamente têm na mitologia, no folclore. E isso é uma teoria que existe sobre a origem da figura dos elfos ou das fadas, que no fundo é a mesma. Elfos e fadas são basicamente a mesma coisa, vista por culturas diferentes, por ângulos diferentes, mas o objeto é muito parecido, muito semelhante. Por exemplo, uma característica dos elfos que os povos aborígenes teriam, e têm, muito frequentemente, é a de serem, entre aspas, invisíveis. Ou seja, as fadas e os elfos têm o poder de ficar invisíveis, né? E os povos aborígenes frequentemente fazem guerra se escondendo, usando túneis, usando tocas, usando o terreno, o território que eles conhecem muito bem, para atacar à distância e de maneira oculta, né, sem serem vistos. Então, por exemplo, a Guerra do Vietnã deu muito trabalho para os Estados Unidos porque os Vietcongues lutavam assim, eles eram elfos, eles se escondiam, entravam em túneis, entravam num lugar e saíam em outro lugar que não parecia que não tinha nada a ver, e usavam o terreno. E isso é absolutamente normal, isso é como povos nativos e primitivos costumam lutar contra povos invasores e frequentemente tecnologicamente mais desenvolvidos. Né? Os povos primitivos costumam usar esse tipo de recurso porque quando você é mais fraco e mais primitivo, você tem que se esconder. Você não pode ir para a guerra aberta, você não pode ir para o campo aberto. E usam veneno, né? O que pode muitas vezes ser interpretado como magia, etc. Né? E então tem uma teoria antropológica que diz que os elfos eram povos aborígenes, que toda essa mitologia dos elfos ela é uma caracterização fantástica de povos aborígenes que habitavam ali aquela região. Isso seria um conhecimento, vamos dizer assim, histórico antropológico que estaria escondido por detrás do folclore. Porém, existe todo um simbolismo que vai além desta dimensão puramente histórica e antropológica, que é o seguinte: toda vez que você caracteriza, por exemplo, um povo como um povo mágico, né, e atribui certas características a ele, isso remete a um certo arquétipo que vai valer para um povo aborígene com o qual você está entrando em contato? Vai valer para esse povo, mas vai valer para outras situações também. É um arquétipo que é mais amplo do que qualquer uma dessas interpretações particulares. Então você pode dar uma interpretação particular e pode não ser falso, mas o arquétipo abrange essa interpretação particular e se aplica a muitas outras. Né? Então, no caso dos elfos ou das fadas, por exemplo, nós temos, em primeiro lugar, o elemento do povo estranho, né? O povo esquisito, o povo que não é como você. E como eles não são como você, o primeiro motivo deles serem mágicos é que eles não são como você. Né? Eles são diferentes. E por que eles são diferentes? Quais são as características que eles têm? Né? A gente sabe, por exemplo, que os elfos raptam crianças, né? As fadas, às vezes, raptam moças e se casam com elas, né? E assim por diante. E se você for olhar, tem muitas outras figuras sobrenaturais que fazem esse tipo de coisa também, que raptam crianças e que raptam pessoas do outro sexo, se casam com elas e levam essas pessoas do outro sexo para o seu mundo encantado. Uma dessas figuras eu examinei agora nessas primeiras aulas do Animus, que é a figura da sereia. A sereia, com alguma frequência, faz isso.
ela leva você para o fundo do oceano e nem sempre você morre, tá? Existem as sereias que comem você, que devoram e roem seus ossos, e existem as sereias que se casam com você e te levam para viver no mundo mágico dela, debaixo das águas. Então são ângulos diferentes da mesma coisa. Então quer dizer que as sereias têm uma semelhança com as fadas e com os elfos, né? Nesse sentido. E à medida que você progride, então, na comparação dessas figuras, você vai percebendo as diferenças entre elas, né? E como que cada uma dessas figuras pode ser aplicada a um tipo de pessoa, a um tipo de situação, para revelar uma situação social, né? Ou uma situação até mesmo mental, em alguns casos, que tem uma significância humana que vai além da significância histórica e antropológica, né? Por exemplo, em que sentido a sereia pode ser uma versão do patinho feio, né? Que foi o tema aí da segunda aula que eu gravei, que a gente vai colocar lá no Animus. Em que sentido a sereia pode ser o patinho feio? Em que sentido eles podem ser podem ter o mesmo referente, né? Podem estar se referindo à mesma pessoa, vamos dizer assim. Outra coisa que eu já discuti um pouquinho aqui, até já coloquei no Twitter, se não me engano, é a comparação da sereia, aí mais especificamente do desenvolvimento que Andersen deu à sereia no seu conto de fadas, né, na sua história. Que semelhança existe entre a sereia e a Cinderela, de um conto de fadas tradicional, que aliás eu acho que é uma obra-prima da humanidade, né? O que a sereia tem a ver com a Cinderela? Em que sentido elas são, digamos assim, a mesma pessoa, ou melhor, estão na mesma posição, só que fazendo escolhas diferentes, né? E como que essas escolhas influenciam o decurso da narrativa. Então, pois é, isso aí é muito interessante, porque quando a gente começa a ter acesso, digamos assim, um acesso consciente, por meio, sei lá, de um processamento mesmo literário dessas histórias, a gente consegue chegar nessa perspectiva, que é de você olhar para a narrativa para além da narrativa. Então você tem ali, você tem um símbolo que está, digamos assim, no coração dessas histórias, e essas histórias elas estão servindo não só para comunicar esse símbolo, mas até para dar abordagens diferentes e fazer pequenas modificações que quando você joga o símbolo na, na vida, na realidade, no decorrer das escolhas, sabe, das escolhas morais que o personagem que está, digamos assim, personificando aquele símbolo precisa fazer, você começa a ver uma série de possibilidades ali. Então você vê assim, olha, essa mesma pessoa que tem essas mesmas características, se ela faz determinadas escolhas, ela vai ter certas consequências. E se faz outras, vem outras consequências. Se ela é colocada nessa circunstância material, ela vai se desenvolver de determinado jeito. Se você muda a circunstância material, ela vai se desenvolver de outro. Então, assim, não só as histórias em si mesmas têm esse potencial simbólico e de povoamento do imaginário, como quando você tem acesso a várias narrativas, você pode comparar o desenvolvimento desses símbolos. Você deu aí esse exemplo da Pequena Sereia e do Patinho Feio. Aliás, esse é um ótimo exemplo assim para quem está querendo entender o que é o ânimos, né? Que você estava tentando explicar no começo e que é tão difícil de conseguir comunicar. E eu falei loucura controlada, porque é isso, sabe? Além de você estar falando de um tema desses, tão, digamos assim, incomum, pelo menos
nesse caso parecem como, ainda traz essa abordagem mais esdrúxula ainda, que é fazer uma comparação de Pequena Sereia com Patinho Feio e conseguir tirar algum resultado disso daí. Uma coisa muito interessante, mas muito incomum. Vamos usar esse termo para não usar termos mais comprometedores. A chave para você entender o que tem em comum entre um e outro é você se colocar na posição existencial de cada um, né? É você não se prender à imagem superficial que está sendo dada pela história ou pelo folclore, mas sim você se colocar na posição do personagem, né? E dizer, bom, se eu fosse esse personagem, qual seria a minha posição? Como é que eu estaria me sentindo? E quais seriam as minhas opções? Né? Então, por exemplo, vamos dizer que o Patinho Feio, tá? Em vez de ter saído por aí procurando o seu, o seu lugar, o lugar aonde ele pertence, ele tivesse pensado assim, olha, quer saber, dane-se o lugar onde eu pertenço. Eu tenho que me integrar na comunidade dos patos. E eu sei que eu não sou como eles, eu sou diferente, né? Mas eu vou dar um jeito aqui. Nem que eu tenha que vender a minha alma ao diabo, eu vou enganar esses patos e vou fazer com que eles achem que eu sou um pato e vou fazer inclusive que eles achem que eu sou o melhor pato da comunidade. Imagina que o Patinho Feio tivesse pensado assim. Aí ele podia ter achado algum tipo de bruxa do mar, certo? Como a Pequena Sereia encontrou, e podia ter vendido a alma dele para a bruxa do mar em troca de um poder de enganar os outros patos, que foi o que a Aí, Pequena Sereia fez. no caso, seria a Bruxa do Lago, né? Sim, ele poderia achar uma, não sei, né, que tipo de bruxa seria. Poderia achar uma bruxa, uma garça bruxa, sei lá. E poderia ter enganado os outros patos e se integrado na comunidade. E provavelmente teria uma narrativa parecida com a da Pequena Sereia, acabaria em tragédia. Né? Como ele, em vez de querer enganar os patos para se integrar à força na comunidade deles, ele aceitou que ele não era igual aos outros e foi tentar procurar o seu lugar de verdade, né? Aceitar a sua natureza, digamos assim, ele teve um final feliz. Né? A Pequena Sereia fez o contrário, ela não aceitou quem ela era, ela tentou se integrar à força na comunidade humana, que não era a comunidade dela, né? E por meio de um subterfúgio mágico, né? Ela usou uma ilusão, ela criou pernas falsas, né? Usando inclusive um pacto diabólico que ela fez, e o final dela foi trágico, evidentemente, porque na história original, para quem não sabe, a Pequena Sereia não consegue se casar com o príncipe, tá? O príncipe se casa com outra, que é humana, e que é uma rainha também, uma pessoa que faz parte da comunidade dele, que está no lugar certo. A Pequena Sereia não consegue porcaria nenhuma, que é o que ela merece mesmo, é o mínimo que ela merece. Né? Então o Patinho Feio podia ter acabado assim também. Né? Quer dizer, nos dois casos nós estamos lidando com pessoas que parecem ser de uma certa comunidade, mas não são. Parece, mas não é. E num dos casos a pessoa se incomoda com isso e diz, não, eu quero encontrar a minha verdadeira natureza. No outro caso, a pessoa tenta mascarar a sua verdadeira natureza, ou até mudar de natureza à força, usando um recurso antinatural. Né? E ela paga o preço disso, evidentemente. Né? Então eles são muito parecidos. Se você toma as posições existenciais deles, são muito parecidos. E se você sai da história da Pequena Sereia e vai para o símbolo da sereia como um todo, examinando as várias narrativas, as várias feições que a sereia toma em várias culturas, que é um dos símbolos mais frequentes da cultura humana, aí você vai ver que ela é mais parecida com o Patinho Feio ainda. Porque a Pequena Sereia do Andersen, ela tem algumas características bem específicas. Mas se você pega a sereia como um símbolo geral, ela tem uma semelhança muito grande com a figura do outsider descrita no Patinho Feio. Né? Tô com um pedido aqui de... Não sei se funcionou.
eu te convidei de novo. Se alguém quiser falar, pode pedir, pode solicitar aí a fala. Procurem aí no aplicativo do Twitter, né, um botãozinho para solicitar a fala, e podem solicitar que a gente bota vocês para dentro. Aí tô testando os recursos aqui do Twitter Spaces, né? Esse treco aqui. E tô aprendendo ainda a usar, mas se vocês conseguirem solicitar aí. Esse negócio aqui é muito legal, mas é ruim. É, é muito bem pensado, mas tem umas falhas de execução assim terríveis. Por exemplo, quando eu recebo chamada aqui, ele simplesmente elimina meu áudio, eu tenho que sair e entrar de novo para voltar a ter áudio aqui. Muito estranho. E, assim, esse é o grande problema. Nós temos aí ouvindo a gente nesse momento o senhor Caverna, o Marcos Monteiro. É muito legal ver vocês aqui. Sou fã de vocês. E, e a gente não pode ver comentários, a gente não pode ver o que as pessoas estão pensando ou perguntas que as pessoas possam fazer. Então a gente não vai saber aí o que todo mundo achou dessa comparação entre a Pequena Sereia e o Patinho Feio, Não, porque não tem feedback aqui, a gente não sabe. não. O jeito certo de usar isso aqui é solicitando para falar, né? Aqui não, a ideia não é usar comentário, aqui a ideia é você solicitar para você virar speaker, né, orador, e daí você participa da conversa. É isso mesmo. Aqui não tem comentário. Pois é, eu sou uma pessoa muito, muito conservadora, eu gosto de comentários. Eu fico meio perdida com esse negócio aqui, mas tá valendo, tá valendo. Tá, eu acho que se você quiser falar aí mais alguma coisa, ou se alguém pediu para falar alguma coisa, você pode dar prosseguimento, mas também já tá há algum tempo aqui ao vivo falando, então. Eu acho que a título de teste funcionou, tá? Deu para ver aqui como é que funciona. Ninguém tá pedindo para falar, todo mundo tímido, né? Mas talvez na próxima a gente consiga convencer alguém a pedir. Ó, o Marcos Monteiro solicitou. Parabéns pela coragem, Marcos. Eu vou aceitar. Marcos Monteiro está aceito. Seja bem-vindo. Ô, Rafael, tudo bem? Quanto tempo? Espero que esteja tudo bem com você. Graças a Deus, tudo bem comigo. Eu queria dar uma sugestão. Eu sei que é interessante a gente aprender a usar uma ferramenta do jeito que ela se apresenta, mas se por acaso algum dia você resolver fazer isso, resolver ler comentários, se você tiver um celular e um computador, abre o Twitter no computador e fala para as pessoas, ó, se alguém quiser comentar, escreve no comentário desse tweet. É só uma sugestão, que às vezes você sente falta disso. Não sei se isso vai ser muito importante para você, mas se for, é uma solução. Usar dois dispositivos diferentes. Bem lembrado, bem sugerido. E, inclusive, eu não falei nada, mas eu estava aqui de vez em quando olhando o tweet, né, em que eu compartilhei o link. Já meio que esperando que talvez algumas pessoas usassem esse tweet como caixa de comentários. Isso realmente é verossímil. Não, mas era só isso. Forte abraço aí, sucesso. Muito obrigado, Marcos. Obrigado pela sugestão. E acho que é isso. Vamos aos poucos também desenvolvendo, né, o modo de usar a ferramenta. Mas eu até agora estou gostando. Eu acho que o fato de não ter comentários, na verdade, contribui a uma coisa simples, a um recurso simples, e fica um pouco mais democrático, entre aspas. A gente fica mais focado na conversa, enquanto quando a gente está, por exemplo, no YouTube ou numa live no Instagram, é um pouco parecido com a palestra, em que a pessoa que está falando ela fica meio que no alto, né? E as pessoas que estão comentando ficam lá embaixo e só podem escrever uma linhazinha assim, e não tem muito diálogo, né? Fica uma coisa assim meio de uma mão só, digamos assim. Eu acho que aqui a gente é meio que forçado a
a dar mais importância para mais pessoas e ter um diálogo mais amplo. Acho que se der para acontecer, é legal. Várias pessoas poderem participar de uma forma mais ampla, poderem falar e não apenas escrever ali num cantinho, né? Fica meio que num cantinho escrevendo. Eu acho que é legal também, assim. Tá? Então acho que é isso. Acho que se ninguém tiver mais nada para falar, o teste será encerrado. Mas obrigado pela audiência aí a quem entrou. E um abração para vocês. Fiquem todos com Deus.